Bom, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos, hoje estudando o conjunto dos números racionais, no que se refere aos conceitos de frações, equivalência de frações, comparação entre frações, soma, subtração, multiplicação e divisão, nesse vídeo. Tá? No outro vídeo, envolvendo ainda o conjunto dos números racionais, nós vamos estudar as expressões numéricas e também lá as operações de potência e radiciação. Então aqui nós vamos ficar basicamente com frações, que isso aqui vai nos permitir resolver problemas envolvendo frações. Tá? Então olha só, o conceito de fração é o seguinte: quando eu tenho um inteiro, a divisão entre dois números inteiros, né, como é o caso aqui, 1 dividido por 2, o significado dessa divisão é o seguinte: eu tenho um inteiro e quero formar grupos com 2. Olha, veja que não tem como, olha aqui embaixo, eu tenho um inteiro só, uma unidade. Como é que eu vou formar grupos com 2? Né? Colocando isso aqui na forma de fração, 1 sobre 2, o meio, aí o significado já é o seguinte: é pegar o inteiro, dividir em duas partes e eu vou tomar uma, vou pegar uma. O denominador indica em quantas partes eu vou dividir o inteiro. E o numerador, as partes tomadas. Então eu dividi o inteiro em duas partes e tomei uma. Tá? Vamos pegar uma outra fração aqui. Por exemplo, 2 terços. Significa o quê? Primeiro, vamos ver na divisão aqui entre os inteiros, 2 dividido por 3, eu tenho 2 inteiros, quero formar grupos com 3. Não tem como. Na forma de fração, 2 terços significa dividir o inteiro em 3 partes e pegar 2. Então, por exemplo, se o nosso inteiro é o que vai acontecer na resolução de problemas, por exemplo, R$60, eu quero saber quanto que é 2 terços de R$60. Então, R$60 é o nosso inteiro. Eu vou dividir em 3 partes, tá aqui 60 dividido por 3, vai dar 20 cada parte. E vou tomar 2 partes. Ó, se cada parte é 20, então 2 vai dar 40. E qual que seria a fração restante de 2 terços? Ó, se de 3 partes eu peguei 2, a fração restante é uma parte, é 1 terço, representado em branco aqui. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, vamos pegar 5 sétimos. Significa o quê? Olha, veja que não tem como, a partir de 5 inteiros, eu formar grupos com 7. Essas frações, esses exemplos que eu estou dando aqui, onde o numerador é menor do que o denominador, essas frações são chamadas de frações próprias. Numerador menor que o denominador. Então, 5 sétimos significa dividir o inteiro em 7 partes e tomar 5. Está representado aqui. Qual que é a fração restante de 5 sétimos? 2 sétimos. Essa parte em branco aqui. Se de 7 partes eu peguei 5, sobram 2 partes. 2 em 7. 2 sétimos. Frações próprias. Agora vamos pegar uns exemplos aqui de frações onde o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 5 terços. Olha, agora sim, eu tenho 5 inteiros, quero formar grupos com 3. Eu consigo formar. No caso aqui, um grupo com 3. Olha aqui a representação aqui embaixo. Eu tenho 5 inteiros, quero formar grupos com 3. Então eu formo um grupo aqui com 3 e sobram 2 pedacinhos aqui, duas partes. Tá? Duas partes em 3. Na representação na forma de fração, olha essa representação aqui, é conhecida como fração na forma mista. Quer dizer, 5 dividido por 3 dá 1 e sobra resto 2. Olha. Eu consigo formar um grupo com 3, sobra resto 2. Então, sobram 2 partes em 3. Então, olha a representação aqui. Ó. Um inteiro e o outro inteiro, não dá para formar um grupo com 3, eu vou dividir em 3 partes e pegar 2 partes. Tá? Esse é o significado dessas frações chamadas frações impróprias.
Vamos pegar um outro exemplo. 9 quintos. Vamos pegar 11 quintos. 11 quintos. Olha lá, 11 dividido por 5. Eu consigo formar grupos com 5. Olha. Eu consigo formar dois grupos com 5. Ó. Veja aqui, ó, onde está essas barrinhas azul. Aqui tem um grupo com 5, aqui tem outro grupo com 5. Então são dois, ó, dois grupos com 5. E sobra um pedacinho aqui, que representa uma parte em 5. Então, 11 dividido por 5 dá 2, resta 1. Na forma de fração mista é representada assim, 2 inteiros e 1 quinto. Se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 1, 11. 11 quintos. Ó, eu volto aqui nessa representação. Olha aqui embaixo. 2 inteiros. O outro, aí não deu para pegar mais um inteiro, né? O terceiro inteiro aqui, na verdade, eu vou dividir em 5 partes e pegar uma. Não deu para pegar o inteiro todo. Isso? Esse é o significado de uma fração imprópria. Agora nós vamos ver frações equivalentes, mas antes de passar para outra tela, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Olha, vamos pegar a fração 3/4, uma fração própria. Opa, 3/4. Deixa eu... 3/4. Olha a representação aqui na forma de fração. Dividi o inteiro em 4 partes e peguei 3. A fração restante é 1/4. Se eu multiplicar o numerador aqui e o denominador por um mesmo número, por exemplo, se eu multiplicar por 2 essa fração, vai ficar 6/8. Significa dividir o inteiro em 8 partes e pegar 6. Mas dividir o inteiro em 4 partes e pegar 3 é equivalente a dividir o inteiro em 8 partes e pegar 6. Quer ver? Deixa eu colocar 6/8 aqui. 6/8. Vai ser equivalente a 3/4. Está vendo? 6/8 aqui? Olha o resultado aqui. 3/4. Ou seja, eu dividi aqui em 8 partes e peguei 6. Equivale a dividir em 4 partes e pegar 3. Né? Eu poderia redividir isso aqui, ó, em 4 partes e pegar 3. Aí essas são chamadas frações equivalentes. Né? Quer ver? Deixa eu passar para outra tela aqui para a gente ver. Olha aqui, 12/20 é equivalente a 3 quintos. Ou seja, dividir o inteiro em 20 partes e pegar 12 é equivalente a dividir esse mesmo inteiro em 5 partes e pegar 3. Eu posso dividir aqui, né, 12/20 dividindo por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 20 dividido por 5, 20 dividido por 4 dá 5. Deixa eu pegar uma outra fração aqui para ficar até mais fácil de você entender. Quer ver? Vamos pegar aqui 6/10. É equivalente a 3 quintos. Imagina o seguinte, eu tenho R$6, quero dividir esses R$6 para 10 pessoas. Vai dar quanto para cada pessoa? 6 dividido por 10 vai dar 60 centavos para cada pessoa. É a mesma coisa que eu pegar R$3 e dividir para 5 pessoas. R$3 dividido para 5 pessoas vai dar 60 centavos para cada um. Tá? Por isso que são frações equivalentes, representam o mesmo tanto. Né? E se as duas frações são equivalentes, quando você multiplica cruzado, olha, dá o mesmo resultado. 6 vezes 5 dá 30 e 10 vezes 3 dá 30. Isso aí caracteriza duas frações equivalentes. Se você precisar verificar se duas frações são equivalentes, basta multiplicar cruzado e verificar isso. Nós vamos precisar, para resolver expressões numéricas, simplificar frações quando for possível simplificar. Né? E quando nós simplificamos uma fração, chegamos nesse resultado aqui, igual a 3 quintos, quando não der mais para simplificar, quando não for possível mais dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, essa fração aqui vai ser chamada de fração irredutível. Não é possível mais reduzi-la, dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Tá?
Bom, agora vamos passar aqui para a próxima tela, onde nós vamos ver um assunto também importante, né, com relação a frações, que é comparar duas frações. Saber quando que duas frações são, quando que uma fração é maior, menor ou igual a uma outra fração. Então, por exemplo, 6 nonos é maior, menor ou igual a 6 sétimos. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte, ó. Se em duas frações os numeradores são iguais, são mesmo, que é o caso aí, o numerador é 6. Se em duas frações os denominadores são iguais, quanto maior o denominador, menor vai ser a fração. Isso é mais ou menos lógico, né? Pensa bem, você tem 100 reais, você vai dividir para 10 pessoas. Então, cada um recebe 10 reais. Se esses mesmos 100 reais você for dividir para mais pessoas, para 20 pessoas, por exemplo, cada uma vai receber menos, né? No caso aqui, 50 reais. Então, se os numeradores são iguais, quanto maior o denominador, menor é a fração. Então, nesse caso aí, ó, os numeradores são iguais. Então, como esse denominador aqui é maior, 9 é maior que 7, essa fração aqui é menor. 6 nonos é menor que 6 sétimos. Vamos conferir? Ó. Se eu clicar aqui no sinal de menor, ó, olha lá, confere, correto. É menor. Agora, se duas frações têm os mesmos denominadores, os denominadores são iguais, aí quanto maior o numerador, maior vai ser a fração. Quanto menor o numerador, menor vai ser a fração. Isso também é mais ou menos que lógico, né? Pensa bem, você quer dividir 100 reais para 10 pessoas. Se ao invés de 100 reais, então dá 10 para cada um. Se ao invés de 100 reais, você vai dividir 20 reais, vai dar mais para cada um, né? Vai dar 20 reais, no caso, nesse exemplo que eu citei aqui. Então, se os denominadores são iguais, quanto maior o numerador, maior a fração. Quanto menor o numerador, menor a fração. 5 meios é maior ou menor que 7 meios? Olha, os denominadores são iguais, então 5 é menor que 7, então 5 meios é menor que 7 meios. Então, quando é que nós vamos obter a maior fração possível? Quando nós tivermos o maior numerador e o menor denominador. A maior fração é aquela que tem o maior numerador e o menor denominador. E o contrário, a menor fração é aquela que tem o menor numerador e o maior denominador. Por exemplo, dá uma olhada aí. 23/32 é maior, menor ou igual a 30/24? Olha, observe que 23 é menor do que 30. Bom, então até aí essa fração está sendo menor, olhando só o numerador. Agora olha o denominador, 32 e 24. Olha, essa fração aqui, 23/32, ela tem o menor numerador e o maior denominador. É o caso onde nós temos a menor fração possível. Se o numerador é menor e o denominador é maior, é o caso onde nós temos a menor fração possível. Essa fração aqui é menor, 23/32 é menor do que 30/24. Por quê? Porque ela tem o menor numerador e o maior denominador. Vamos conferir? Opa, menor, correto. Olha esse outro exemplo aí. Quem que é maior e quem que é menor? 27/30 e 20/42. Então, olha essa fração da esquerda, o numerador. 27 é maior que 20. Por enquanto, ela está sendo a maior. Agora, olha o denominador. 30 e 42. Então, essa 27/30 tem o maior numerador e o menor denominador. É onde nós temos a maior fração possível. 27/30 com certeza é maior que 20/42. Por quê? Tem o maior numerador
e o menor denominador. Vamos conferir? Confere, correto. Bem, quando você precisar comparar as frações que não se encaixam nesses casos anteriores que nós vimos, né? Uma fração tiver o maior numerador e o menor denominador, ou o contrário, nós vamos fazer o seguinte. Basta você multiplicar cruzado aqui. 5 quartos e 6 sétimos. Multiplica cruzado. 7 vezes 4 dá 30. 5 vezes 7 dá 35. 4 vezes 6 dá 24. Veja que 35 é maior que 24. Então essa fração aqui, 5 quartos, é maior que 5 sétimos. Vamos conferir? Correto. Olha. Deixa eu mostrar aqui ó, o que foi feito. Ó. Você multiplica cruzado. 5 vezes 7 dá quanto? 35. 4 vezes 6 dá 24. 35 não é maior que 24? Então 5 quartos é maior que 6 sétimos. Ou então, se a diferença, né, 35 menos 24, for maior que 0, for positiva, ela é maior. Se for negativa, ela é menor. Vamos ver um outro exemplo? 2 sétimos e 7 nonos. Multiplica cruzado. 9 vezes 2 dá 18, 7 vezes 7, 49. Ó, 18 é menor que 49. Então, 2 sétimos é menor que 7 nonos. Vamos conferir aqui, ó. Olha lá, 2 vezes 9 dá 18. 7 vezes 7 dá 49. 18 menos 49 é menor que 0. Então, a fração é menor. Ok? Agora, nós vamos passar para as operações com a soma e subtração de frações. Tá? Então, para somar frações, veja aí um exemplo. 6 nonos mais 4 sextos. Aqui está a representação da fração 6 nonos, né? Dividir o inteiro em 9 partes e tomar 6. Aqui 4 sextos, dividir em 6 partes e tomar 4. Olha, veja que o tamanho dessas divisões aqui, ó, cada uma dessas frações, veja que é diferente. Ó. Não tem como eu somar da forma que está aqui, ó, porque são quantidades diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir essas duas frações aqui a um mesmo denominador, achando as frações equivalentes. Então, por exemplo, 6 nonos, eu vou multiplicar por 6 o numerador e o denominador. Então, 6 vezes 6 dá 36 e 9 vezes 6 dá 54. Então, veja aqui embaixo. Eu dividi o inteiro em 54 partes iguais e peguei 36. Já o 4 sextos, eu vou multiplicar por 9. 6 vezes 9 dá 54 e 4 vezes 9 dá 36. Então, vai ficar, agora sim, olha, as duas frações foram divididas em partes iguais. 54, dividiu o inteiro em 54 partes em cada uma delas. Então, o numerador, 36 mais 36 dá 72. 72, 54 avos, que eu posso simplificar. Né? Posso dividir aqui por... Posso dividir por 2 dá 36, depois dividir por 9, né? 72 dividido por 9 dá... Não, 72 dividido por 18, na verdade. 72 por 18 dá 4 e 54 por 18 dá 3. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui uns números. Vou colocar 3 quartos. Vou pegar uma fração menor. 3 quartos. Eu quero somar com 2 quintos. Vamos ver. Olha lá, 3 quartos mais 2 quintos. Então, o que nós vamos fazer? Olha, aqui não tem como somar se os denominadores são diferentes. Então, eu vou achar as frações equivalentes a essas duas aqui com o mesmo denominador. Então, eu pego essa fração de cá, o denominador aqui é 5, ó, eu vou multiplicar por 5 o numerador e o denominador da primeira fração. Então, 3 vezes 5 dá 15 e 4 vezes 5 dá 20. Veja aqui embaixo. E essa segunda fração eu vou multiplicar pelo denominador da primeira. 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 5 dá 20. Olha.
Aí eu consigo duas frações equivalentes com os mesmos denominadores, né? Agora sim, olha, as duas frações o inteiro está sendo dividido em 20 partes. Em uma delas eu vou pegar 15 partes, na outra 8. Então agora dá para somar, né? 15 vinteavos mais 8 vinteavos vai dar 23 vinteavos. Ou seja, aqui equivale, né, tirar o mínimo de comum entre os denominadores. Quer dizer, o denominador tem que ser um múltiplo, não necessariamente o menor, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu quero somar 5 oitavos com 7 quintos. Com 7 quintos. Com 4 quintos. Olha, o que nós vamos fazer aqui? Os denominadores são diferentes. Então, vou reduzir ao mesmo denominador. O denominador aqui é 5. Então, vou multiplicar por 5 a primeira fração, em cima e embaixo, numerador e denominador. 4 vezes 5 dá 20 e 8 vezes 5 dá 40. Então, olha aqui embaixo. 20 40avos. E essa segunda fração eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 4 dá 32, 8 vezes 5, 40. Aí eu consigo o mesmo denominador. Agora dá para somar 20 40avos com 32 40avos, vai dar 52 40avos. Podemos simplificar aqui por 4, 52 por 4 dá 13 e 40 por 4 dá 10. Tá? Se for subtração, aqui se for menos, o mesmo raciocínio, só que ao invés de somar, nós vamos subtrair. E agora a multiplicação. Vamos ver a multiplicação e o significado, a multiplicação de frações e o significado desse produto. Tá? Então está aqui um exemplo. Ó. 3 quintos vezes 1/3. Bom, para multiplicar a fração, nós multiplicamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então 3 vezes 1 dá 3 e 5 vezes 3 dá 15. Então fica 3 quinzeavos, que simplificando dá 1/5. A gente pode simplificar esse 3 aqui do numerador com o 3 do denominador aqui. Ó. Veja que dá 1/5. E qual que é o significado? Olha. Então veja aqui a representação da fração 3 quintos e aqui 1/3. Quando nós multiplicamos essas duas frações, nós vamos ter lá o mesmo inteiro, ó, que representa esse quadrado aqui, e o produto vai representar a interseção dessas duas representações aqui, ó, dessas duas frações. Está vendo aqui a interseção dessa cor mais escura aqui? Isso representa 1/5. Isso quer dizer que esse inteiro aqui, que é o quadrado, foi dividido em 15 partes iguais e pegamos 3, que equivale a dividir em 5 partes iguais e pegar uma. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui, vamos mudar as segundas. 3 quintos vezes 4 Vou pôr 7 aqui, 4 aqui em cima, 4 sétimos. Então olha lá, a representação 3 quintos e 4 sétimos. Eu peguei o inteiro, dividi em 7 partes e peguei 4. O produto, 3 vezes 4, 12, numerador vezes denominador, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 3 vezes 4 é 12 e 5 vezes 7 dá 35. Então, olha lá a representação. Essa parte mais escurinha aqui representa esse produto aqui. Quer dizer que esse inteiro aqui, representado pelo quadrado, foi dividido em 35 partes iguais e pegamos 12. Que é essa interseção dessas duas faixas aqui. Está vendo essa cor aqui? Essa interseção das duas é o que representa esse produto. Então, multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Se for possível simplificar antes, a gente simplifica. Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar
Vou pegar aqui denominador 6, aqui eu vou pôr 5 sextos, vezes, vamos pôr aqui 10, quinzeavos. 5 sextos vezes 7 quinzeavos. Ó, 5 vezes 7, 35, 6 vezes 15 dá 90. Mas antes de multiplicar, veja que o 5 e o 15, nós podemos simplificar por 5. Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 5. Então, 1 vezes 7 dá 7, e 6 vezes 5, e 6 vezes 3, né, que aqui ficou 3 no lugar do 15, 6 vezes 3, 18. E veja lá a representação dos 7 18avos, que é essa interseção aqui, ó. O inteiro foi dividido em 18 partes e pegamos 7, que é essa região aqui. Ok? E a última operação agora é a divisão de frações. Então, para dividir duas frações, nós multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Então, por exemplo, né, para dividir frações, ó, eu tenho 1/2 dividido por 1/3. Nós vamos pegar a primeira fração, 1/2, e multiplicar pelo inverso da segunda. 3 sobre 1. O inverso de uma fração, né, você inverter o numerador com o denominador. Então, vai dar vezes 3 sobre 1. E a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 1 dá 2. Vai dar 3/2, que aqui está o resultado na forma mista, né, de fração na forma mista, 1 inteiro e 1/2. Vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar essa fração aqui, ó. 3 sétimos, vou contar aqui, 3 sétimos, e a segunda fração, vou pegar 4 quintos, 4 quintos. Deixa eu só fechar aqui para ficar a tela mais limpa. 3 sétimos dividido por 4 quintos. Eu falei vezes, né, mas é dividido, né? Divisão de fração. A gente repete a primeira fração, ó, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4 quintos é 5 quartos. Aí é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 5, 15, 7 vezes 4, 28. 15 28avos. Aqui não dá para simplificar, fica assim mesmo. Então, agora, no próximo vídeo, né, são exemplos envolvendo essa parte inicial. E estude bem esses exemplos e depois os exercícios do caderno de teoria e os exercícios do caderno de exercício. Tá? No próximo vídeo, que são exemplos dessa teoria, nós vamos resolver vários problemas envolvendo fração. Ok? Então, um abraço.